Olá, my friends. Hoje eu vou demonstrar para vocês como é que a gente pode utilizar aí o software Logopress, né? Juntamente aí com o SolidWorks, né? Para fazer projeto de ferramentas aí de peças e metais, né? Estamparias e metais. Ferramenta de corte, dobra, repuxo, né? É, então, o Logopress ele dá soluções bem bacanas aí, bem rápidas, né? Eficientes para a gente fazer esse tipo de projeto. O legal dele é que ele é baseado aí toda a plataforma do, do logo do SolidWorks, né? Então ele é totalmente integrado, né, com o SolidWorks. Então, se vocês têm alguma habilidade aí com o SolidWorks, algum conhecimento, não vai ter aí muitas dificuldades aí para se adaptar aí ao Logopress, né? E ele tem bastante soluções aí, como falei para vocês, na parte de ferramentas, né? De estamparia, fazer o layout da tira, entendeu? Fazer o projeto da ferramenta mesmo, em geral, né? E tem catálogo de componentes normalizados também, que ajuda bastante. No estudo da tira, você também tem toda a informação ali, né? Dos dados da tira, largura, passo, né? Isso vai ajudar muito aí na parte de orçamentos também, né? E tem um dimensionamento bem automático aí das ferramentas, das matrizes, né? Lista de material também, tabela de, de furações ali, na hora que você fazer o detalhamento, né? Tem um detalhamento automático, né? Tem uma parte de simulação também, de cinemática, muito legal também. Então, é um software bem legal, ou seja, voltado aí, né? Dedicado aí a uma ferramenta de estamparia de metais, aí, corte, dobra, repuxo. E são muitos softwares que vai encontrar no mercado hoje aí, né? Tem essa integração total aí, ou voltado mesmo para a parte de estamparia, né? Tem software muito poderosos aí na parte de 3D, de superfície, né? Mas voltado assim à parte de ferramentas aí, de corte, dobra e repuxo aí, eu acho que tem poucos aí no mercado e esse é um muito bom. Eu vou demonstrar para vocês aqui, né? Como é que a gente, por exemplo, essa peça, por exemplo, né? Uma peça aí teoricamente simples, né? Então, o que a gente vai fazer aí as ferramentas, vamos fazer aí o estudo aí, o planejamento aí das nossas operações, né? Vamos fazer o layout da tira e vamos projetar a ferramenta também, né? Essa peça é uma peça que não tem muita demanda, né? Está aí na ordem aí de uns 10 a 15 mil peças mês, né? Então, a intenção não é fazer uma ferramenta progressiva para tirar a peça totalmente pronta, né? É fazer uma ferramenta progressiva e aí você tem que fazer ali o esqueleto, você acaba perdendo material ali na tira, né? Para manter as peças unidas. E para essa peça o objetivo não vai ser esse. Vamos fazer aí, na realidade, duas ferramentas, né? Uma primeira, uma progressiva, assim, para furar e cortar, né? O black plano, né? E uma outra ferramentinha, né? Outra ferramenta para dobrar. Um dobrador aí, né? Uma ferramenta de dobra, né? Então, esse vai ser o processo que a gente vai adotar aí para essa peça, como eu falei antes, né? Por conta da quantidade de peça mensal. Então, temos que fazer uma ferramenta aí, temos que economizar aí o máximo no material, também na construção das ferramentas também, né? Não podemos gastar aí muitos aí também, né? Senão não vai viabilizar aí os negócios, ok? Então, a primeira coisa nessa peça aqui que a gente vai ter que fazer é que, como eu falei para vocês, como o Logopress é totalmente integrado ao SolidWorks, então, por exemplo, aqui a gente vai fazer aqui as nossas configurações das nossas operações, né? Como vai estar a peça aí, né, em cada operação. Então, aqui vamos utilizar aqui a ferramenta do Logopress mesmo, que é ferramenta de configuração, né? Vamos abrir uma configuração nova, né? Adicionar aqui a configuração, vamos colocar isso aqui como peça final, né?
Então, vamos colocar aqui, vamos dar um nome, né? Aqui vai ser a operação, como falei para vocês, vai ser duas ferramentas. Então, essa vai ser a ferramenta 2 de 2, né? Vou chamar aqui 2 de 2. Então, já fizemos aí a nossa configuração, né? Essa vai ser a dobra final. E você pode até, uns detalhes, você pode até escolher a cor aqui para diferenciar um da outra, né? Então, vamos colocar essa cor aqui. E vamos aceitar. Vez aqui também, a gente tem que, aqui nessa propriedade aqui, vincular estado de exibição, configuração. A outra cor poder aparecer ali. Bom, tá aí. Então, essa é a configuração como vai estar a peça, né? Na segunda operação. Agora vamos abrir uma configuração para a nossa primeira peça, que é nosso blank, né? Que vai ter que estar aí. Eu vou até copiar isso aqui, gente. Vou abrir uma nova configuração. Isso aqui vai ser a ferramenta 1 de 2, certo? 1 de 2. Vou chamar aqui de blank. Vou colocar uma cor aqui também, um pouco para diferenciar. Vou colocar esse azul aqui. E você pode escolher aí do jeito que vocês quiserem. Tá. E agora, para essa configuração, precisamos desdobrar essa peça aí, né? Daí a gente precisa do nosso blank plano aí, né? A gente fazer a primeira ferramenta, né? De corte e furação. Então, vamos desdobrar isso. Aqui, né? Aqui, agora sim, vamos começar a utilizar as ferramentas do Logopress, né? Então, aqui vamos desdobrar, né? Interessante de desdobrar aqui, vamos medir aqui essa espessura. Ver que essa espessura tem 1,5, né? Então, vamos começar desdobrando esse arco. Vamos medir esse arco aqui para ver quanto que tem. Ó, esse aqui tem um raio menor que a espessura. Geralmente, quando o raio é menor que a espessura, né? A gente vamos utilizar aqui o fator aqui de dobro, fator K aqui de 1/4 da espessura, né? Quando o raio é menor que a espessura, a gente vai colocar isso aí como 1/4 da espessura, né? Até aqui mostrar para vocês aqui, ó, tem uma tabelinha aqui, ó, tá vendo? Então, quando o raio for, né? No nosso caso ali, o raio está menor que a espessura, a gente está aqui, né? Quando o raio for menor que a espessura, vamos utilizar a espessura sobre 4, né? 0,25. Vamos utilizar isso aqui para desdobrar esse lado, né? Então, a gente vai aqui nas ferramentas aqui do Logopress, né? Tem aqui desdobramento, né? Ferramenta de desdobrar, né? Aqui sim, ele vai aparecer, nós vamos colocar aqui, né? Desdobra isso aqui, né? E aqui no fator aqui, vamos colocar 1/4 aqui, que a gente já vimos ali na tabela. E vamos desdobrar. Vê que ele vai desdobrar aí, vai dar o desdobro, pronto. Já desdobrou aí, né? Esse lado, perfeito. Eu vou fechar aqui, só para a gente fazer a medição. Vamos ver quanto que tem esse raio aqui. Ou esse raio já está igual à espessura. O raio igual à espessura, pela nossa tabela ali, ó, o raio igual à espessura, né? A gente pode até aumentar aqui um pouco, né? Ó, quando o raio for de 1 até 2 vezes a espessura, é 1/3 da espessura ali. Vou colocar nosso fator 1/3, ok?
Então, esse fator aqui agora, para a gente dobrar, você vê que é um outro fator aqui, né? Não é o mesmo fator para toda a peça, depende muito do tamanho do raio. Então, vamos desdobrar novamente, né? Considerando agora 1/3 da espessura. Vou ter aqui, tá vendo? Fica sempre com a linha roxa aqui do lado do que a gente quer que seja fixo, né? E vamos modificar aqui o nosso fator de dobra aqui para 1/3 da espessura. Okay? E sim, vamos desdobrar. Ok? Aí nós desdobramos nossa peça, né? Vou fechar aqui novamente. Podia até fazer direto, só para a gente medir o raio ali. Eu vou fechar aqui. E vamos medir esse raio aqui, né? As ferramentas de medição, vamos ver aqui. Ó. Esse já é um raio de 2, né? Então, se a gente consultar ali a nossa tabela, a gente vai ver que aqui já muda um pouco, né? Então, a gente cai nesse mesmo caso aqui. O raio aqui, então, de 1 até 2 vezes a espessura. Então, vamos manter aqui o raio de 1/4, manter, né, 1/3 da espessura. Desculpa, 1/3, né? A raio de 1 até 2 vezes a espessura, vamos conseguir dar 1/3 da espessura. Né? Então, como a gente já medimos, esse raio aqui é 2. Então, 1/3 da espessura também, né? Então, vamos lá novamente na ferramenta de desdobrar, né? Vamos escolher essa superfície aqui, né? Mais próximo da parte fixa que a gente quer que desdobre. Vai ficar roxa essa parte e o fator é o mesmo ali. Tá aí. Tá aí, pessoal. Então, esse já seria o nosso blank, né? Ok? Então, isso aí tá aí. Nosso blank a gente vai ter que ver. Esse vai ser o blank para a nossa ferramenta progressiva aí. Essa é a ferramenta de furar e cortar. Vamos salvar isso aqui, né? Então, tá aí. Uma coisa bem legal aqui que a gente tem uma marcação para não misturar, né? Porque aqui você não sabe quem pertence aqui a, a, a dobra e o desenvolvimento, né? A gente pode vir aqui, né? Por exemplo, aqui que é a dobra final, né? O autor, ver que ele, né, deixou cinza isso aqui. A gente pode vir aqui, subir isso aqui e colocar uma marca aqui, né? Colocar uma marca, né? E podemos até copiar aqui o nome. Eu costumo fazer isso para ter mais ou menos um controle ali de onde você está, né? E essa marca aqui eu costumo dar esse mesmo nome. Mas aí vocês podem fazer aí como vocês quiserem aí, né? Entendeu? Aqui é o meu jeito aqui de fazer. Né? E na outra, né? Que é que a gente o desenvolvimento, né? Final, que é o Blank, né? Ferramenta 1 de 2, né? Acho que aqui temos que trazer aqui tudo para baixo aqui, que ficou isso. Nossa ferramenta 2 de 2, e aqui podemos colocar uma marca também, né? Podemos copiar isso aqui. Né? Voltar ali e fazer uma marca também aqui, ó. Vamos dar aquele... Para ter mais ou menos um controle, né? Porque se não mistura tudo, a gente não entende nada. Por exemplo, eu sei que daqui, né, até aqui pertence aqui ao Blank, né? E daqui para cima é a peça final, dobrado, né? A gente tem essa configuração que a gente vai utilizar lá na nossa ferramenta de dobra e temos essa configuração, né, que é o nosso banco desenvolvido, para a gente começar a trabalhar a nossa ferramenta. Né? Então podemos salvar isso aqui. Né? E agora eu vou abrir um desenho novo, né? Um arquivo novo, e vou colocar a configuração do Blank. Pode ver aqui, né? Essa aqui é a parte do SolidWorks normal. Né? Aqui abrir um novo. Né? Arquivo de peça mesmo, né? Depois aqui, um arquivo de peça. Né? Vamos inserir aqui a nossa configuração. Peça, né? Colocar aqui o nosso processo aqui, né?
Vamos colocar ele aqui em algum lugar. Vamos colocar aqui. Ter alteração ali, que ele mudou ali, ó, nossa configuração. Eu acho que aqui ele deve ter aqui as duas configurações, né? Precisa ver esse aqui. Entrar esse aqui, acho que. Onde é que. Estas referências externas. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? Aquela dobra final, né? Podia estar assim, não é assim que a gente vai querer ela aqui, né? Não é nesse estado, nessa configuração, a gente vai querer ela, né, plana. Então, a gente vem aqui, né? Colocamos isso daqui, né? Ok? Então, esse seria aí a nossa configuração para a gente começar a estudar aí a nossa ferramenta progressiva de furação e corte. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora é salvar isso aqui, né? Então, esse aqui vai ser o nosso blank, né? Então, outro detalhe importante aqui é que já vai aí restringir aí as nossas quantidade de opções, né, que essa peça vai estar aí na tira. Como é que a gente vai posicionar essa peça na tira? Mas tem uma restrição aqui que é o lado da rebarba. Então, voltando aqui no processo, né, aqui na peça dobrada, então, na realidade, tem uma especificação que essa rebarba tem que estar toda nessa superfície aqui, ó, vocês estão vendo, tudo aqui desse lado, né? Todo esse lado aqui vai estar com a superfície, essa superfície vai estar a rebarba do corte, ou seja, do contorno da peça, todo desse lado, né? Isso já é um pedido ali do desenho, né? O desenho da peça, né? Então, o projetista do produto especificou que essa rebarba tem que estar toda desse lado da peça, né? Então, voltando aqui para o nosso blank, então a rebarba vai ter que estar todo desse lado, né? Então, na realidade, a nossa peça ela vai correr na tira exatamente nessa posição que está aí, né? Furação, né? A furação, a rebarba vai ficar do lado oposto, né? Porque geralmente na furação, né? A rebarba está sempre do lado da matriz, né? Na furação. E no corte é o contrário, né? No corte, né, as rebarbas vão estar sempre do lado dos machos. Então, como a gente vai fazer uma ferramenta aqui de 2 ou 3 passos, né? Vamos fazer o furo primeiro e depois vamos recortar. Então, o nosso macho vai estar nesse sentido que vocês estão vendo aí. Então, a rebarba realmente vai estar toda desse lado aqui, né? Vai estar, realmente, vamos estar respeitando aí essa especificação aí do desenho da peça, ok? Então, é isso aí. Então, aqui a gente vai começar agora a entrar na parte de preparação aqui, né, da nossa tira, né? Então, aqui tem esse ícone aqui, essa opção, né, parte de preparação, né, antes de iniciar a tira. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai vir aqui, vamos acionar aqui, né? Aí ele vai entrar dentro dessa aqui ele vai pedir o plano da matriz, né? O plano da matriz, então já sabemos que o nosso macho vem por cima, então o nosso plano da matriz vai ser esse plano aqui, ó, né? Que vai ser o nosso plano da matriz. E aqui ele pede um ponto, a gente pode pedir a origem mesmo aqui, origem da peça, então lá ele pediu, e esse aqui não precisamos nem colocar nada agora, isso aqui lá dentro da ferramenta, na tira da ferramenta, a gente pode girar a peça, ver o que é melhor para a gente lá, tá? Então vamos aceitar isso aqui, né? Ele vai fazer aí toda uma parte aí interna dele aí, as configurações, né? Ele abriu tudo isso aqui, né? Automaticamente, né? Então vamos salvar isso, né? Vamos salvar isso.
E agora sim, vamos entrar na nossa parte de estudo da tira mesmo, né? Isso aqui, criar ou editar, né, o layout da tira. Então, viemos para cá, né? Acrescentamos aqui, ó, acrescentamos aqui, né? Aqui vamos dar uma tira. Apaguei aqui, gente. Colocar um prefixo. Então, esse vai ser o nosso estudo da tira. Vamos salvar isso aqui, né? Aqui tem a parte de configuração. Aqui, vamos ver se a estação vai ser essa. Mas acho que aqui não precisa me preocupar com isso agora. A gente pode colocar até uma estação vazio aqui. É isso. Tudo bem. Vamos salvar isso. Ele vai criar aí alguns dados aí, né? Então aqui a gente vai ter duas possibilidades aqui de colocar nossa peça na tira, né? Vai estar sempre desse lado, que é o lado, né, que a gente já viu que é o certo para rebarba, e de botar com ela a nossa posição, né? E outra opção é girar isso aqui, né? 80 graus, né? E ter ela nessa posição. Vamos fazer primeiro esse estudo aqui, vamos ver se vai ser melhor para a gente, né? E sempre tem uma posição que é o ideal para a ferramenta, né? Então, vamos tentar buscar isso aqui. Aqui agora a gente vai colocar aqui a quantidade de passos que a gente quer. Vamos colocar aqui, aqui está os 5 passos. Vamos determinar a largura, né? E o passo da nossa ferramenta aí agora. É fundamental a importância. Então vamos colocar aqui que a largura. Vou colocar aqui largura. A gente vai ter que ter ali faca de avanço. Vou colocar aqui uma largura aqui de 62 milímetros aqui. Vamos ver como é que fica. A gente vai ter que ter aí, ó, né, uma sobra, e vamos ver como é que está dando aqui. Aqui dá para ter uma ideia aqui. Esse vai dar um 4 milímetros ali. Já para ter um e meio. Parece muito. Vamos colocar uma largura de 60. Né? E o passo, né, que é a distância aí entre as peças, está dando um passo de 24, dando 3. Vamos colocar um passo de 23,5. A gente economizar, como eu falei antes, precisamos economizar aí né, no material, na ferramenta, por conta da quantidade de peças. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar isso. Tá até razoável, né? Com a quantidade que tem aqui, acho que vai dar para a gente colocar uma faca de avanço, né? A gente vai ter uma faca de avanço ali. Vamos agora tentar posicionar a nossa peça aqui dentro desse retângulo aqui, ó, né? Que é o passo, né, vezes a largura. Vou tentar colocar a nossa peça da melhor forma possível aí. Aqui X, aqui ele tem tudo a ver com aquela uma referência da peça, né? Dei lá naquele ponto, não sei se vocês lembram, lá no ponto de origem, né? É esse centro aqui. Se a gente zerar aqui, né? Ó, caiu exatamente aqui no. Deixa eu dar uma olhada aqui. Né? Mas não é isso que a gente quer. A gente pode brincar com a nossa peça aqui. Né? Então, vamos colocar aqui. Vamos mexer nesse. Aqui, ele foi 10 milímetros. Vou colocar 5, só para a gente ver como é que fica.
Lá, 8. Vai brincando aqui. Deixa aqui como é que fica. Passo aqui, 3 milímetros, 2 e pouco entre elas. Estou achando que esse passo. Estou achando que esse passo aqui está pequeno. Está pequeno esse passo aqui, gente. Talvez vou aumentar um pouco mais ele, né? Então, pessoal, aqui, vamos colocar 8 milímetros, deixa eu ver como é que fica. Vamos dar uma olhada aqui. Não, não tá bom. Vamos colocar 5 aqui. Vou colocar 5, pessoal, porque se eu fizer aqui a furação, aqui, né? No próximo passo a gente tem que pilotar. Então, esse aqui é o limite da tira. A tira vai estar aqui, ou seja, o nosso piloto não vai pegar na chapa. Então, acho que 5 está bom, né? Aqui vai ter um probleminha aqui, nessa opção, a gente vai fazer outra opção com a peça virando a 180 graus, é que na hora que esse macho cortar aqui, ele vai cortar um pedaço, uma fração da chapa aqui. Ó. Esse pedacinho que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso também não é muito bom, porque geralmente esses pedacinhos assim pequenos, eles costumam subir junto com o macho, né? Normalmente essas chapas, o pessoal acaba colocando, lubrificando essa peça para ajudar aí na vida da ferramenta, né? E, então acaba tendo uma película de óleo aí na chapa que acaba grudando esse pedacinho solto que vai estar aqui. Ele pode, né, ficar preso com esse macho todo que vai subir. Mas tudo bem, vamos fazer esse estudo assim e depois a gente verifica aí se o outro estudo vai ser melhor. Vamos colocar aqui mais peça aqui nessa tira e vamos ver como é que fica isso aqui. É isso aí. Né? Vamos aceitar esse daí. Vai ficar então o nosso passo aqui de 23,5, uma largura de 60 milímetros. Acho que 60 também está bom. Né? Podia, como vai ter faca de avanço aqui, acho que a gente consegue cortar nossa faca de avanço, né? Aqui, vamos tentar assim fazer o mais econômico possível, né? Vamos aceitar isso aqui, né? Já fazer aí os cálculos, né? Para fazer uns cálculos aqui, ele acabou sumindo essas peças aí. A gente pode aqui, onde ocultou aqui, geralmente acontece isso, é só exibir aqui todos os componentes. Aqui vamos colocar o nosso macho já, vamos começar a furar essa chapa aí, né? Vamos salvar isso, né? Vamos começar a criar aqui o nosso macho. Aqui na parte de punções aqui, né? Temos aqui, esse aqui é para adicionar o punção, tá vendo? Adicionar os punção de corte, né? Vamos adicionar esse punção e o que ele faz? Ele acaba entrando no sketch normal aí do SolidWorks, né? Vamos começar por aqui, vamos deixar aquelas peças ali para a gente guiar aqui na régua. Vamos criar aqui no passo 5. Aqui no passo 5. Então, vamos começar aqui com a nossa furação. Então, primeira coisa, vamos converter isso aqui. Vamos converter isso aqui, né? Como a linha do nosso macho aí. Vamos aceitar. Você vê que ele já criou o nosso macho de corte aí, ó. Tá vendo? O macho de 71, né? Que geralmente é o macho aqui, que é o menor macho que tem aí, o macho da Dani, geralmente 71, com a penetração de 2 milímetros aí, né? Na matriz, né? Então, podemos já... Vamos aceitar isso aqui. Vamos só salvar e já vamos pular para o outro macho, né? Vamos salvar, né? Salvar. E vamos já para o nosso próximo macho, que é o macho de corte. Então, nosso aqui, vamos furar aqui, vamos pilotar nesse,
né? Então vamos cortar direto? A gente talvez poderia até cortar direto. Eu acho que a matriz teria até bem reforçada, mas como vai estar a faca de avanço, vai estar aqui muito perto, vamos pular aqui, vamos pilotar, né? Furamos lá, vamos pilotar aqui, vamos cortar a nossa peça aqui, né? Nesse passo aqui. Aqui eu acho que vamos cortar aqui. Alguma coisa ocorreu ali naquele nosso 5 milímetros que a gente deixou, a peça correu e aqui não está bom. Aí, né, porque aqui ele vai cortar uma peça, uma parte incompleta. Eu vou aceitar aqui, vamos aceitar isso aqui. Ele furou toda a chapa, né? Ele faz a furação ali, representa todas as, né? Seguinte, ele apresenta toda a furação aí. Aqui aconteceu uma coisa aqui, pessoal, que aqui não segurou aquele 5, aquele valor nosso que eu coloquei aqui, né? Era 5 milímetros. Vou colocar aqui o passo menos 5. Porque eu coloquei 5, ele correu aí para um lado, não era para correr, era para ficar desse jeito aqui, né? Ou seja, assim. Desse jeito. Né? Isso aí. Salvar isso aqui. Então vamos fazer a nossa furação aqui. A nossa faca de avanço está ali, vamos pilotar aqui. Aqui vamos cortar toda a peça, né? Então vamos de novo ali no adicionar posição aí, né? Ó, ele moveu novamente. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou aqui na tira, ele está voltando nesse valor aqui. Eu vou colocar aqui. Vou 28,5. Aceitar isso. É aquilo que eu falei para vocês, né? A chapa vai vir até aqui, né? A primeira batida do piloto, né? E aqui esse piloto que vai chegar aqui, né? O piloto vai estar no vazio aqui, não vai pegar em cima da chapa. Se a gente colocasse para correr um pouco mais para cá, o piloto ia pegar e amassar a chapa aqui. Não é isso que queremos. Então é isso aqui. Vou salvar isso. Vamos ver se ele vai aceitar agora. Acho que sim. E vamos colocar o nosso punção de cortar. Manteve lá onde a gente quer que vamos colocar aqui o nosso punção principal aqui, o punção que vai cortar aí todo o contorno da peça. Ok? Furamos ali, vamos pilotar aqui. Então, isso aqui, vamos, né, abrir já o sketch. Só que aqui, nossa punção vai ser menor aí, né? E tem uma folga de corte aí, né? Com a espessura de 1,5, né? Vai ter aí 75 centésimos de folga aí por lado, né? E a folga total aí, né? Vai ser de é, é, 1,5 décimo de folga total, né? Vamos colocar 8 centésimos de folga aí, tá? 8 centésimos de folga, né? Ou seja, a matriz tem que ter a dimensão da peça e o macho tem que ser menor.
Vou pegar aqui, vamos selecionar aqui a cadeia, né? Vamos dar um offset e, né? Vou colocar um aqui, vamos inverter. Nossa folga, na realidade, é 8 centésimos. Vamos colocar um décimo aí de folga. Se tiver uma chapa grossa, não vai ter um décimo de folga. Você pode ver ali, ó, tá vendo o contorno? A nossa matriz vai ter a dimensão do produto, né? E o nosso macho é um décimo no contorno menor, que é a folga. Aí vamos aceitar isso aqui. Né? Veja que ele já cortou aí a peça aí. Tá vendo? A gente aceitar. Né? Veja que já cortamos a nossa peça aí, né? Então, podemos até colocar mais peça na tira aqui para esse outro lado. Vamos colocar aqui. Sei lá, umas 15 peças, vai. Isso. E aqui é importante que a partir daqui, a partir desse corte aqui, né? A gente cortamos, então não temos mais as peças aqui. Então a gente pode vir aqui nessa parte aqui do padrão aqui e podemos eliminar essas peças ali. Né? Pode vir aqui e vamos tirar essas peças daqui. Essas aqui não estão mais aqui, né? Já cortou lá. Só para a gente ter aqui a cara da nossa tira. Né? Essa tira, então, por enquanto, está assim. Né? É o que eu falei para vocês aqui. Vamos furar, né? Aqui fazer uma pilotagem, né? E aqui cortamos, fazendo todo o nosso corte do contorno aí. Aliás, nesse macho de contornar, a gente pode até colocar um punção também aqui, né? Nesse macho de cortar, para ele posicionar a tira direitinho. Mas está faltando mais um macho aqui, que é a nossa faca de avanço. Né? Então, vamos colocar ela aqui, vamos salvar. E vamos adicionar a nossa faca de avanço aqui também, né? É que vai cortar o nosso passo aí, né? A quantidade o nosso avanço, né? Que adentra aí a cada encosto na ferramenta. Né? Passo. Vamos colocar, pressionar aqui. Aí a gente vai ter que até aumentar um pouco a largura da tira, mas eu vou colocar, ele vai estar aqui, pessoal. Né? E a gente pode até, né, deixar esse aqui colinear com esse, né? Colinear. Quanto que ele vai entrar aqui dentro? Vamos colocar uma medida aqui de 1,5. Vamos colocar a largura dessa faca de avanço aqui vamos colocar aqui uns 10 milímetros. Que essa faca, né? Outra coisa importante, quando a faca corta só um lado, a gente precisa fazer aquela escora no macho, né? Do lado oposto, para ele não dar aquele empuxo, né? Quando cortar, né? Não ser jogado para o lado aí, né? Consequentemente, fazer um monte de rebarba aqui desse lado. Né? Então, aqui a gente pode fazer aqui aquele machozinho. Aqui a gente podemos colocar aqui um recorte. Vou fazer isso aqui agora. Né?
Acho que tá bom assim. Acho que não ficou muito perto. Acho que tá bom, né? A gente podia talvez subir um pouquinho esse aqui, mas vamos fazer aqui. Vou fazer aqui um detalhe na faca de avanço aqui. Hum, Colocar uma medida aqui. 3 milímetros. Vou colocar um aqui de 45 graus aqui com esse. Aqui, medida aqui também, né? 5. Vamos fazer um raio de 3 aqui, de ponto 3. Nossa faca de avanço, 16. A gente podia até colocar do outro lado aqui igual, né? Tem facas de avanço que são assim também, dos dois lados, né? A gente pode até colocar aqui, mesma coisa. Uhum. Vê que isso aqui são ferramentas normal do SolidWorks, né? De aparar, né? Então, como eu estava falando para vocês lá, tem alguma habilidade com SolidWorks, não vai ter dificuldades aí para utilizar o Logopress, né? Vou fazer assim. Vamos falar que isso aqui é colinear com aquela outra linha. Né? Linear. Né? Eu vou colocar aquele mesmo raio aqui, raio 0,3. Né? Eu vou apagar essa cota aqui. Eu vou deletar. Vamos falar que vamos admitir que esse raio aqui e esse são iguais, né? Que são ferramentas do SolidWorks. Né? Vou falar que esse comprimento aqui e esse aqui, eles são iguais. Né? Vamos só colocar a medida de ângulo. Aí. Né? Essa faca de avanço. Vamos colocar um raio nessa faca também, um raio de 1 milímetro. Ok? E vamos aceitar isso aqui. Né? Ele já representa todos os cortes aí à frente. Vamos ver como é que ficou. Ok, então é isso aí. Então, nossa chapa vem primeiramente, encosta aqui, né? Encosta aqui, a gente estampa a faca de avanço e o macho de furação, né? Aqui nesse estágio aqui, a gente faz uma pilotagem, né? A peça não tem tanta precisão, eu creio que nem precisa desse piloto aqui dentro do macho. Podemos cortar direto o macho sem o piloto mesmo, já que estão pilotando aqui logo no passo anterior, né? Então é isso aí, pessoal. Esse seria o estudo da tira, é, seria o estudo A aí, né? Como eu falei para vocês, aqui tem um problema, né? Um probleminha aqui que não é bom, né? A gente pode, depois vamos virar a peça aí a 180 graus, vamos fazer um outro estudo. Depois desses dois estudos, vamos tirar aí o estudo ideal para nós, né?
Esse aqui é que eu falei para vocês, ele tem um problema, né? E ele vai cortar essa parte aqui, ó, uma fração da peça muito pequenininha. Como eu falei para vocês ontem, ela pode subir junto com esse macho aqui, ela pode aderir, né? Esse retalho aqui, né? Ele pode aderir esse macho, né? Por conta daquela película, né? Que geralmente o pessoal passa um óleo aí na chapa, né? Para ela trabalhar melhor a ferramenta e aumentar a vida da ferramenta. Então, temos um problema aí, né? Um problema aí. Então, vamos ter que fazer um outro estudo, ou virando a peça 180 graus, ou se a gente tiver o mesmo problema, a gente vai começar a girar a peça um pouco aí, né? Para ver se a gente, ou seja, não fica essa armadilha aí para a gente. E pessoal, então, por hora é isso aí. Esse vai ser o estudo, o primeiro estudo, né? E depois, agora vamos fazer o segundo estudo, e depois vamos achar o estudo ideal e vamos seguir com o nosso projeto da nossa ferramenta. Ok, pessoal? Então, por hora, seria isso, né? É. Então, o próximo vídeo vai ser o segundo estudo, ok? Até mais e obrigado e por gentileza, né? Peço que dê o like aí, né? Se inscreva no canal aí, que isso ajuda a gente e motiva para fazer novos trabalhos aí para vocês. Até mais e obrigado.